Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa primeira aula que eu estou gravando para vocês. Espero que fique boa, espero esclarecer algumas dúvidas. Se der certo, a gente vai estar fazendo várias aulas, todas relacionadas ao conteúdo do PET, tá bom? Então, para a nossa primeira aula, eu vou estar falando com vocês sobre o ciclo da água, esse bem tão importante que nós temos. Então vamos lá. O ciclo da água ele se divide em fases, né? Então nós temos, quando a gente fala ciclo, é porque uma coisa acontece, vai acontecendo as outras até voltar no início. Isso é um ciclo. Então nós temos a fase da evaporação, que é quando as águas dos rios, dos mares, dos oceanos e também das plantas e dos animais elas sobem para a atmosfera. Na verdade, quando é das plantas e dos animais, a gente chama de transpiração. Mas é a mesma coisa, é a água sendo levada para cima, para a atmosfera. Essa água chega lá em cima, ela se resfria com o ar frio que tem lá em cima e ela petrifica, congela, é o que a gente chama de condensação. Essa água congelada lá em cima, nas nuvens, né? Acima das nuvens, ela vai se aquecer novamente com os raios solares e ela vai então cair em forma de água líquida. Ela vai se liquefazer, que é o que a gente chama de chuva. Esse fenômeno a gente chama de precipitação. Quando essa chuva, essa precipitação acontece, então a água volta para a superfície do solo. Essa água na superfície do solo, ela pode formar rios, formar lagos, formar lençóis subterrâneos, e cada rio, cada córrego e rio que ela formar, esse rio vai em direção ao mar e vai formar os oceanos novamente, né? Então nós temos aí a infiltração, que é a última etapa do ciclo, que é a formação de rios, lagos, mares e poços subterrâneos, né? Lençóis, que a gente chama de lençóis freáticos. Essa água, de novo, do rio, do lago, da terra, vai evaporar e assim reinicia o ciclo. Espero que vocês tenham entendido o ciclo da água. Como que é a distribuição de água no planeta? A água no planeta, 97,5% dela é salgada, que está concentrada nos lagos, nos mares e oceanos. E apenas 2,5% é água doce, 2,5%. Só que dessa água doce, nós temos quase 70% de geleiras. Então, essa água de geleira é difícil para o consumo, né? É água doce, mas é muito difícil para o consumo. Que estão concentradas nos polos, né, do mundo, nos polos do planeta, o polo ártico e o polo antártico. Polo sul e polo norte, né? Na região do Ártico e da Antártica. E 29,9%, ou seja, 30% dessa água é água subterrânea, que é de poços, de lençóis freáticos, as águas que infiltram no solo. E apenas 0,9% e 0,3% é que é a água que está disponível aqui para nós. 0,9% na umidade do ar, que é quando a gente respira e a gente acha fácil respirar. Quando a gente respira e está muito seco, é difícil respirar, né? Então a umidade do ar é responsável aí por 0,9% da água doce e apenas 0,3% está concentrada nos rios e lagos, que é a água que está bem disponível para nós podermos consumir, beber. Então é muito pouca água mesmo. Vamos lá, os estados físicos da água. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. A água ela está nesses 3 estados físicos no nosso planeta: sólido, líquido e gasoso. Só que ela pode mudar de um para outro e a essas mudanças a gente dá um nome, né? Então nós temos aqui a mudança do estado sólido para o estado líquido. A gente chama de fusão. A mudança do estado líquido. Só um minutinho. Isso. A mudança do estado líquido para o estado de vapor
a gente chama de vaporização. E o inverso, de vapor voltando a ser líquido, a gente chama de liquefação. De líquido voltando a ser sólido, que é quando a gente coloca água no congelador para congelar, solidificação. Tem também uma mudança de estado de um para o outro sem precisar passar por todas as etapas, por exemplo, do estado sólido, gelo, para o estado de vapor diretamente, a gente chama de sublimação. Tanto isso quanto o contrário, de vapor para o estado sólido. Isso acontece, por exemplo, naqueles shows que eles colocam aquela fumaça para os artistas, aquele ali é gelo seco. Eles pegam um gelo, que a gente chama de gelo lá, de uma substância química, e colocam no ambiente, ele vaporiza imediatamente e vira aquela fumaça. Então, aquilo ali é uma sublimação. Também acontece com naftalina, uma bolinha que a gente compra no supermercado. A gente compra ela contra insetos baratos, a gente coloca nas roupas ou perto de comidas e ela vai evaporando. Ela é sólida e evapora sozinha. Ela acontece uma sublimação. Bom, pessoal, a força da água é tão forte nos rios e nos mares e nos lagos que ela gera energia elétrica. Então, toda essa energia elétrica que a gente tem em casa é gerada pela força da água. Aqui é um exemplo de uma represa. Essa represa foi construída para ela poder captar a água e fazer com que a água, tipo assim, criou uma cachoeira artificial para que essa água gerasse nessa queda aqui muita força. Essa força faz gerar motores e esses motores geram calor e esse calor gera energia elétrica. Então, a energia elétrica que chega na nossa casa, ela é recorrente, a maioria dela, né, é recorrente da força da água. Aqui no Brasil, praticamente toda a energia elétrica é assim. Em outros países, eles têm outras fontes, mas no nosso país é praticamente assim. Então, vamos lá. Eu coloquei também esse slide para vocês terem ideia de que o Brasil possui um dos recursos hídricos maiores do mundo, que é o rio Amazonas. Ele chega, parece uma cobra, ó. Olhando de cima, ele parece uma serpente, né? Ele vai serpenteando. É o nosso rio Amazonas, é a maior fonte de recurso de água doce, água potável do mundo. Por isso que a gente deve preservar as florestas para manter esse rio aí bem conservado, né? Para que não venhamos correr o risco de perder essa riqueza tão grande. E por que eu falo em perder? Porque, por outro lado, enquanto no Brasil tem o rio Amazonas, lá na região norte, na região nordeste, nós temos a falta de água como um problema muito forte e grande. Então, os rios que existem na região nordeste, na época da chuva, eles ainda têm água para conservar, para o povo beber e para os animais beberem. Mas na época da seca, eles secam completamente, causando a morte de animais e causando também evasão, né? A população migrando, saindo de lá em busca de água, porque as vegetações, os animais, eles não sobrevivem à falta de água. Isso é muito importante. Embora o volume total de água existente no planeta seja 1.386 milhões de quilômetros cúbicos, ou seja, muita água, 97,5% a gente já falou, é salgada. É fácil tirar o sal da água? Bom, para consumir a água é um processo mais trabalhoso. É fácil tirar o sal da água para usar o sal. Mas para consumir a água é um processo que exige gastos, né? Trabalhos. Então, não é uma coisa tão fácil como ir lá no rio, nas fontes naturais, nos lagos, e já consumir aquela água já praticamente pronta para o consumo. O que você tem feito, então, para economizar água? Isso é muito importante. Vamos lá. Eu coloquei aqui 5 jeitos de economizar água. É claro que existem muitos outros. Só para a gente poder fazer isso. Se você fizer isso em casa, já está ajudando o planeta. Então, nós temos aqui. Nós podemos fechar a torneira para escovar os dentes. Isso acontece demais. Não deixe a torneira aberta enquanto escova os dentes. Escova os dentes com a torneira fechada. Tem gente, em outros países aí, o pessoal usa copinho de água. Então, eles escovam os dentes e para enxaguar a boca, eles usam a água de um copo. É uma maneira bem mais eficaz também, né? Mas se você não quer usar o copinho, deixa a torneira fechada na hora que está escovando. Abra somente para enxaguar. Fecha a torneira para lavar a louça. Tem muita gente que lava vasilha com a torneira aberta. Parece que tem necessidade de ver a água escorrendo ali enquanto está ensaboando a vasilha. Enquanto você ensaboa a vasilha, fecha a torneira. Só abra para enxaguar.
Tome um banho rápido e principalmente feche o chuveiro na hora de passar sabão no corpo. Você não precisa de um chuveiro ligado para passar sabão no corpo. Você vai estar economizando água e sabão e dinheiro. Preste atenção nisso. Acumule roupas para lavar. Quer dizer, não lava só um pouquinho todo dia, não, porque isso não economiza água. Acumule as roupas, lave uma vez por semana e você vai estar economizando água porque vai estar lavando uma grande quantidade de roupa numa água só. E conserte os vazamentos. Os vazamentos consomem muita água. Só para vocês saberem, sabe quanto nós desperdiçamos? Quando a gente escova os dentes com a torneira aberta, nós podemos desperdiçar até 80 litros de água. Quando a gente lava a louça com a torneira aberta, até 100 litros de água vão embora. Quando lava carro com a mangueira, em meia hora, até 560 litros. Isso é uma caixa d'água de mais de 500 litros, daquela grandona cheia. Vão embora. Quando você lava a calçada com a mangueira, você está consumindo 280 litros de água, uma caixa d'água de 250 a mais cheia. E quando você faz um banho longo, você pode estar usando até 180 litros de água. Gostaram? Espero que tenham aprendido. Estou fazendo meio corrida para não ficar um vídeo muito longo. A gente vai estar postando outros, tá bom? E se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva no canal para estar sempre recebendo novos vídeos, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigada e até a próxima.